E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Kenji. Hoje nós vamos falar sobre o processo de transição do final da Guerra Fria para o contexto posterior que a gente chama de nova ordem mundial. É um nome que a gente dá, de acordo com a linha histórica, para o processo histórico formado depois da Guerra Fria, que é o contexto que inclusive vive, nós estamos hoje, passando por ele, pelo menos até acontecer algum evento, de grandiosidade, que os historiadores, que os geopolíticos acreditem que seja uma marca para encerrar a tal nova ordem mundial e começar o período novo X, Enfim, a ver ainda. A gente tem que entender que a Guerra Fria ela vai se dar no seu fim, no seu declínio, para encerrar aquele contexto conflituoso, a partir da derrota de um dos lados, uma derrota de forma informal, já que nunca houve o conflito diretamente, mas uma derrota ideológica, no caso da União Soviética, país que hoje nem existe mais no mapa. Então, a gente vai partir do start de entender a crise que a União Soviética viveu, entendendo que é uma crise que a gente pode até puxar de décadas anteriores, mas nós vamos especificamente datar o período anos 1980, tá? A União Soviética, que era a grande potência do lado socialista, ela está vivenciando uma série de contextos conflituosos internos, e inclusive a gente pode explicar isso por causa do seu envolvimento no contexto conflituoso junto com os Estados Unidos na Guerra Fria. Como assim, Vamos pensar que a Guerra Fria, hoje a gente sabendo que não existiu, não aconteceu, na época existia toda aquela precaução. A gente tem que fazer um esquema bem bolado ali, os americanos, os Yankees e tal. E por causa disso, o governo tem uma série de investimentos focados nos itens da Guerra Fria. Vamos entender: espionagem, com KGB, corrida armamentista, os programas aeroespaciais usados como panfletagem de marketing, com os Estados Unidos também, fazendo lá, por exemplo, querendo pôr o homem pisando na Lua. Tudo isso está consumindo dinheiro. Só que pensando nas características do socialismo, é um sistema onde a verba arrecadada via tributo, via imposto, tem que ser direcionada para os segmentos sociais, para atender a estrutura social da população. Só que aí vamos pensar assim: se você tem um cofre, você tem um porco, você vai arregaçar o porco, vai abrir ele. Abrir o porco, aí você tem lá as suas moedas, vamos supor que você estava querendo comprar um presente para sua mãe. Só que aí ao mesmo tempo você viu um joguinho lá, um negócio novo na vitrine, uma camiseta nova, aí você coça a cabeça, fecha o olho, sobe o balãozinho aqui e pensa: acho que eu posso diminuir. A mamãe não vai ficar triste, seu tipo, O importante não é o valor, o importante é o sentimento, você ter a lembrança e tal. Você compra um negocinho um pouquinho mais barato. Você compra um negócio de 100, você compra um negócio de 10 reais. Esse rolê aí, vamos entender que houve uma substituição na hora de dividir as verbas públicas em educação, saúde, transporte, indústria, agricultura e armamento, espionagem, corrida espacial. E esses segmentos mais básicos, os que seriam para atender a sociedade, eles começam a sentir a falta da verba, ou seja, a divisão do dinheiro fez com que os setores sociais começassem a enfrentar uma falta de capital e vão começando a enfrentar problemas. Vamos pensar que a população, ela tá lá vivenciando o esquema e fala: pô, meu filho ele vai lá, a escola não tá legal. Aí você vai no hospital, aí você vai falar: pô, mas não tem vaga para todo mundo, tem uma fila grande, transporte coletivo é uma desgraça, cheio, encoxada toda hora quando você vai, quando você volta, gente desempregada. A população não tá achando isso legal. E ela começa então a se insatisfazer, começa a vir uma série de críticas por uma parcela da população com relação à administração no governo da União Soviética, de novo, sem imaginar, mas a gente tem que se preocupar com os Estados Unidos, é contexto de guerra, a população tem que entender. A população não quer entender, a população, essa parcela que está insatisfeita, independente, vamos entender que essa parcela mais, vamos chamar de apolitizada em relação à questão do Partido Socialista, ou seja, distante dos ideais do partido e da tentativa de instalação do comunismo no país, essa ala está querendo ver as suas condições de vida melhor e ela não está visualizando isso.
Fora essa ala que está insatisfeita com o conjunto estrutural em geral, vamos entender que há uma ala, né, de oposição ao governo, mesmo essa não politizada, mas aquela já mais lida, né, mais cheia de base capitalista, de leituras que leu ali no estrangeiro e faculdade fora, que tem uma série de críticas ao governo, entre elas de ser uma ditadura. Né? O governo da União Soviética ele não dava muita abertura, ou nenhuma, né? Não dava possibilidades de diálogo com relação a críticas à forma de governo, e a oposição acabava sendo, né, calada ali, inclusive com às vezes movimentos mais violentos e tal, e isso é o quadro que nos interessa para entender o caos que está a União Soviética. Vamos entender que economicamente não está legal, né? De novo, a estrutura econômica do país não está boa, já que ela não está conseguindo atender todas as demandas do país, e politicamente, com relação à popularidade do governo, não está legal porque você está tendo uma série de manifestações e questionamentos sobre a prática dos investimentos que o governo está fazendo. E aí a gente tem como nome, né, o nome-chave assim para responder o que vai acontecer na história da mudança dessa transição da União Soviética, o presidente Mikhail Gorbachev. Gorbachev, no caso aí, um presidente que vai ficar marcado como o último, né, desses, vamos chamar de eleitos pelo Partido Comunista da União Soviética, ele vai ser o responsável, de acordo com cada visão, ou por salvar ou para afundar de vez a União Soviética. O governo do Gorbachev vai estar conectado com duas palavras, né, dois derivados, no caso que a gente vai utilizar o termo em russo mesmo aqui nas aulas de geografia aqui no Brasil, história, que são os grandes planos, né, de reestruturação do país bolados durante o seu governo, que, como eu tinha dito, é ali o chamar de ponto de vista de cada um, ou salvou de vez ou afundou de vez o governo da União Soviética virando Rússia. Não que tenha uma ordem, mas vamos didaticamente começar pela parte econômica. Ele cria um plano chamado perestroika. A perestroika no russo significa reconstrução. É o plano econômico no sentido de que, como o país ele era de regime socialista, a ideia é que não existia uma burguesia, ou seja, não existiam indivíduos, né, cidadãos, que empregassem outros. O grande órgão empregador era o próprio Estado, era o próprio governo, mas ele, governo, vivenciando esse contexto de crise, já que não tem dinheiro para fazer abastecimento para vários setores, educacional, saúde, estrutural em geral, é lógico que também não conseguia gerar uma grande quantidade de empregos pagando salários razoáveis. Então, a saída que o Gorbachev encontrou foi, gente, nós temos que abrir a economia. Abrir a economia está no sentido de a gente tem que permitir a entrada de grupos burgueses, ou seja, de cidadãos que vão empregar parte da nossa população para auxiliar na geração de emprego. Porque a partir do momento que tem a retomada da geração de emprego a partir de um cidadão, um civil, não mais o Estado, são mais pessoas empregadas, mais pessoas que têm salário, então são mais pessoas que vão consumir. Mais pessoas que vão consumir, a gente vai aumentar o giro de capital que vai circular dentro do país. Além do plano econômico, Gorbachev vai desenvolver a chamada glasnost. Em russo quer dizer transparência. Este é um plano político. Porque na proposta socialista, pensando que o socialismo é um processo transicional para se chegar ao comunismo. Então a ideia é que não pode ficar tendo a todo momento eleição, porque essa é processual. Se você ficar trocando toda hora o poder, mudar a ideologia, nunca o processo vai andar, porque pode trocar o poder, aí um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, o processo vai travar. Então a ideia é que seja uma ideia contínua, né, que vai seguindo, trocando as lideranças, mais uma votação entre o próprio partido, no caso, o chamado Partido Comunista da União Soviética. Essa ideia de ter um partido só, essa monopolaridade partidária, gerava muito atrito, porque o cara, eu não quero saber desse partido, eu não gosto, eu quero que abra eleição. Para evitar essa discussão de âmbito político, o governo Gorbachev abre ao pluripartidarismo. Quer dizer, se você não está afim de estar junto com o governo, se você curte outra ideia, beleza, só não fica fazendo zona. Monta o seu partido, vamos debater isso em órgãos, vamos chamar de devidos, né, os locais adequados, para a gente problematizar o que está pegando e entender que alternativas a gente pode dar.
Com esses dois planos, a gente tem que entender que, de novo, se por um lado parece que vai salvar o país, por outro, você pensa assim, socialismo, aí imagina aquela cena do box do banheiro, toda embaçada assim. Socialismo, você não enxerga mais o socialismo ali na sua essência, porque propriedade privada, né, no caso aqui com empregadores, formação de burguesia, e eleição com abertura pluripartidarismo, isso aqui são ideias de sistema capitalista. O Gorbachev está sendo acusado de estar abrindo a economia do país e, na verdade, vendendo os ideais da União Soviética para o bloco capitalista. O Gorbachev, inclusive, ele era muito próximo de uma série de líderes tradicionais das grandes economias capitalistas. Eram chegados ali do presidente Ronald Reagan nos Estados Unidos, a dama de ferro Margaret Thatcher, né, primeira-ministra da Inglaterra, e isso começou a criar uma imagem ruim. Vamos entender que a ala mais conservadora, aquela tradicional do Partido Comunista, que acredita ainda no ideal, que a gente não pode ficar se vendendo ao capital, essa ilusão de que através do dinheiro que você vai criar a libertação do país. Não, a gente não pode ceder a isso daí. Essa ala, ela está enxergando o Gorbachev muito mal, no sentido de que ele é um cara que está vendendo o país, está abrindo a nossa economia de uma forma que a gente vai ficar refém das economias capitalistas, como qualquer outro país subdesenvolvido. A crise começa a estourar internamente dentro do Partido Comunista, pensando que se divide em três alas, né? Tem uma ala que vai falar que você tem que voltar às raízes socialistas. Você tem uma ala que fala, não, tem que abrir a economia logo de vez porque o barco já está afundando, pelo menos vamos entrar nos botes. E a ala do Gorbachev, que é aquela, né, que ainda tenta fazer o meio campo. Não, gente, dá para fazer um socialismo, só que a gente tem que abrir aos pouquinhos. O Gorbachev, ele acaba sendo derrubado, fica afastado pelo Partido Comunista no ano de 1991 e a coisa estoura. Estoura porque vamos entender que a população que enxergava no Gorbachev o responsável, né, o pai de todas aquelas mudanças que melhoraram a qualidade de vida dele, cidadão, sendo afastado, vai simbolizar que o país vai voltar a ficar no buraco. E começa a vir uma série de manifestações, de protestos contra o Gorbachev. E aí repara que é gente a favor do Gorbachev. Essa discussão vai enrijecer de novo o socialismo, vai abrir a economia de vez. O Partido Comunista está tomando pressão de tudo que é lado, até que no mês de dezembro de 91, o país oficialmente decreta que não vai se manter socialista, está abrindo a economia, vai se capitalizar e ele vai se desmembrar, deixando de existir a União Soviética, criando 15 novos países. O maior deles, a Rússia, né? A partir daqui vai ser criado uma espécie de um bloco econômico, um acordo entre esses países, chamado Comunidade dos Estados Independentes, para dar auxílio, mas aí isso a gente confere em outra aula. Tudo bem, gente? Bons estudos para vocês. Até mais. Tchau, tchau.